Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos no vídeo desta quinta-feira. São dois tópicos, como você já viu no título e na thumb. O primeiro é a volta do interesse em Sonhora, meia americano, que está, obviamente, sem clube, senão o Santos não poderia se interessar. Afinal de contas, a janela para jogadores com clubes, com contrato, já se encerrou. Até o dia 25 de agosto, o Santos pode contratar apenas jogadores que não têm vínculo com ninguém. E o segundo tópico é Alexis Sanches. Eu demorei um pouquinho para abordar este assunto aqui no Eu Vim de Santos, porque ainda está muito confuso, muito boatão, muito boatinho, mas eu achei justo a gente abordar tal questão aqui também para esclarecer, claro, o que está acontecendo, pelo menos o que a gente entende que está acontecendo até o fim de tarde desta quinta. A qualquer momento pode mudar. Então vamos começar com o Sonhora, porque o UOL publicou uma matéria na tarde desta quinta dizendo que o Santos voltou a procurar o jogador estadunidense. Eu vou ler a matéria, depois tenho dois tipos de comentário a fazer. A matéria se chama Com Aguirre, Santos reavalia a contratação de meia após veto de Paulo Turra. E se você me conhece, sabe que um dos tópicos será como assim o técnico que já foi demitido tinha poder de veto contra um jogador. Mas já já eu chego lá. O Santos reavalia a contratação do meia Alan Sonhora. O jogador dos Estados Unidos está livre no mercado. O Santos pensa em fazer nova proposta para o Sonhora nos próximos dias. O UOL apurou que o jogador quer atuar no Santos. É o que eu venho dizendo, há muito tempo. Joga no Santos o cara que quer. Ou pelo menos isso facilita muito. Jean Lucas, ele queria jogar aqui. O Pituca, ele quer jogar aqui. Pegar caras, convencer financeiramente caras que não têm vontade de jogar aqui é muito difícil. Convencer por projeto, então, é impossível. Os caras, tipo Furt queria jogar aqui. Ele ouviu o Santos, me quer? Vambora. É esse tipo de cara que vai colar até o Santos se reestruturar. E contratar gringos pode ajudar nessa reestruturação no sentido de, vou usar exemplo, tá? Não quer dizer isso, mas o Sanches olha, um argentino foi para lá, um americano foi para lá, o venezuelano foi para lá, que estava na Europa. Talvez valha a pena. Tem que ter essa reestruturação também de imagem, mas enfim, eu divago. E importante nesse parágrafo que eu li também falar, pense em fazer proposta nos próximos dias. Passou da hora. Por qualquer jogador. O Santos fez uma proposta no mês passado, mas voltou atrás por causa do veto de Paulo Turra. Cara, inacreditável. Novo treinador, Diego Aguirre, avalia Sonhora. Se o comandante uruguaio aprovar, o Peixe irá atrás novamente. Então vamos lá, tenho dois comentários a fazer. O primeiro é o seguinte. É inacreditável que Paulo Turra, e podia ser do Odair, e podia ser do Lisca, e podia ser do Orlando Ribeiro. Eu vou insistir. É inacreditável que um técnico, num clube, principalmente num clube, que está demitindo o técnico a rodo, que não acerta a mão em técnico, que tem um elenco fraco, é inacreditável e inaceitável que este clube fique jogando para o técnico a decisão. Quem tem que decidir é presidente, dirigente, scout, todo mundo junto e falar: é isso que a gente tem, amigão. O técnico se vira. Topas ser contratado para treinar esses caras? Show. Não topas? Não cola, não vem, não apareça no CT Repelé. Porque, de novo, é a mesma história, num exemplo fácil, do Madison ano passado. O Lisca queria renovar. Ninguém no Santos queria, não é boato, não é achismo, é informação. Ninguém no Santos queria. Mas o Lisca falou pro Rueda, eu quero. Se o Lisca não pede demissão, é demitido, o Madison tinha renovado. Você pode gostar ou não, tô falando. O poder estava todo na mão do técnico. É meio bizarro isso. Claro que o Santos não tem preparação para tomar essas decisões. É uma diretoria completamente perdida e desentendida em termos de futebol. E aí ela fica delegando essa função para o técnico. O problema é, ela contrata técnicos que também não são especialistas. O Paulo Turra é muito ruim. Como é que o Paulo Turra pode ficar vetando ou pedindo jogador, como pediu, sei lá, o Léo Cittadini? Eu acho inacreditável. Mas, enfim. Aliás, isso me lembra o seguinte. Digamos que o Sonhora aí seja muito bom. Não acho que seja o caso, mas digamos que ele seja muito bom, vire titular e resolva problemas do Santos. Ele podia ter chegado a um mês, pouco menos,
ter jogado umas 3 rodadas, vamos botar aí por cima assim, podia ter dado uns pontos muito, muito úteis pro Santos. Agora, não vai jogar a próxima, não jogou as anteriores, e que chegue semana que vem. Já não vai jogar outra, porque né, precisa de um período de treinamentos. Então, assim, se é um cara que você tem plena confiança de que vai resolver, não dá pra ficar, analisa aqui, o novo técnico agora vai analisar. Tem que contratar. Ou tem que desistir de vez. Agora, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. O outro tópico que eu tenho sobre o Sonhor, a gente passa pro Sanches em seguida. Minhas costas estão coçando absurdos, por isso que eu tô botando a mão aqui. Desculpa. É o seguinte. Se o Sonhora for análise do departamento de scout do Santos e não uma recomendação de empresário, por exemplo. Ou de amigo presidente de outro clube, né, Água Santa? Enfim. Eu sinto que o scout do Santos tem uma dificuldade. Tem várias. Algumas por causa do próprio Santos, outras na questão deles mesmo. Mas se o Sonhora é uma indicação deles, para mim vai comprovar uma dificuldade. Eu acho que o scout do Santos não tá conseguindo ver um jogador numa outra liga e entender como esse cara vai render no Brasil. O Carabagral foi totalmente isso. Ele não tem posição no futebol brasileiro, ele não tinha habilidade para jogar no futebol brasileiro, ele não conseguiu render no futebol brasileiro e, desculpa, só se nos últimos 2 jogos ele voou no Vasco e eu não fiquei sabendo, porque até onde eu vi, estava muito mal lá também. O Daniel Ruiz, e esse é um caso ainda mais próximo para o Sonhora. É um meia, franzino, que no campeonato colombiano conseguiu alcançar a seleção do próprio país, veio para o Brasil, não foi utilizado na meia, afundaram o moleque no banco e quando tiravam do banco, colocavam na ponta. Na ponta ele não tinha velocidade, não tinha o drible e não tinha principalmente força física. No futebol brasileiro, não encaixou. Quando você é scout, analista, jornalista que comenta futebol, você tem que ser capaz de analisar essa questão. Ele rende no campeonato mexicano. Ele vai conseguir render no brasileiro? A NBA tem muito disso, e eu sei que muita gente não acompanha a NBA, mas é o esporte que eu prefiro depois do futebol. Então vamos lá. Quer dizer, o basquete, vocês entenderam. O draft, né, as escolhas da NBA, vem geralmente da universidade americana, do campeonato universitário e outros da Europa. A NBA não tem uma categoria de base, não existe. Há uma dificuldade enorme numa liga quase centenária, mais ou menos, eles completaram 70 anos nessa temporada, de entender se o cara que brilha no jogo universitário vai conseguir brilhar na NBA. Por quê? Porque ele tá jogando, no geral, contra moleques de 19 anos, 20 anos, mais fracos fisicamente e em que sua maioria não vão virar jogador da NBA. O cara passa de jogar contra adolescente, né, plural, para profissionais nível LeBron. São poucos que fazem essa transição. Você pega aí, são 60 draftados, né, escolhidos por temporada. Nem 30 ficam na liga no longo prazo, no médio prazo, no longo então menos ainda. Eles têm essa dificuldade de enxergar. E aí você pode falar a mesma coisa para quem eles escolhem na Europa. O que mais tem é gigante europeu que não dá certo na NBA. Porque joga de forma mais lenta, é mais fraco fisicamente. E as coisas que eles sabem fazer geralmente não compensam. Simplesmente não conseguem ficar em pé na quadra da NBA. E no futebol me parece ter isso também. O Daniel Ruiz é isso. O Daniel Ruiz é isso. E eu tendo a acreditar que o Sonhora seria também. Torço para que não. Para que chegue e arrebente, vire titular e tire o Lucas Lima do time. Seria ótimo. Mas o Daniel Ruiz foi isso e o Sonhora passa a impressão de que seria. De novo, batendo na madeira. É um cara que não conseguiu, o Daniel Ruiz, jogar no Brasil, mas que quando você assistiu ao Campeonato Colombiano, ele conseguia disfarçar. Para ser scout e recomendar jogadores para o clube, seja o Santos, seja o Palmeiras, seja o Atlético Mineiro, seja, sei lá, o Botafogo da Paraíba, o Campinense, você tem que enxergar como essa transição de campeonatos funcionaria. Tem que enxergar. Não sei se é com mágica ou com dados, mas tem que enxergar. Tem que ser especialista nisso. O Daniel Ruiz, para mim, foi um grande exemplo disso. E o Sonhora, eu tendo a acreditar que é mais ou menos a mesma coisa. Torcendo para que não seja.
Dito isso, vamos para a segunda parte do vídeo, ó. Para quem quiser marcar aí nos comentários. Em que minuto ele fala do Sanches? 10, cravado 10. Alex Sanches. Muitos boatos rolando em redes sociais. A gente sabe que qualquer print é espalhado aí como se fosse a maior verdade da história. Mas o fato é que aqui no canal eu costumo trazer o quê? Fontes confiáveis. Fontes que costumam acertar quem o Santos contrata antes mesmo do Santos anunciar. Você não vê no @Jorginho30 o anúncio de contratação do Santos. Mas se você entrar no @Jorginho30, vai ter um monte de boato do Santos. Eu inventei, tá? Então eu sei, não existe esse perfil. Quem crava? Quem crava é o UOL, quem crava é o GE, quem crava é a Trivela, quem crava é o Diário do Peixe. Nesses lugares. Eu, jornalisticamente, me baseio nesses lugares. E nesses lugares, a situação sobre o Alex Sanches é a seguinte. Primeiro, na Trivela. Bruno Lima falou com o empresário que cuida da carreira, que é o representante, né, melhor, da carreira do Sanches aqui no Brasil. E o empresário falou que ele não quer jogar na Europa. Isso pode ser verdade, isso pode ser forçação de barra para que ele... Não quer jogar na Europa, não, desculpa. Não quer jogar na América do Sul. Meu Deus. Representante da América do Sul, que ele não quer jogar na América do Sul. Desculpa. Isso pode ser forçação para que ele fique na Europa, agora sim. Ou pro futebol da Arábia Saudita. Essa é uma outra história. No GE, saiu a seguinte matéria. Santos conversa com Alexis Sanches, mas vê negociação difícil. Diz que o Santos busca informações para entender as demandas do atacante. E aí só fazer uma proposta. As conversas têm sido comandadas por Alexandre Galo. O dirigente quer entender as demandas do jogador e qual seria uma proposta razoável para contratar o chileno. Veja que a matéria do GE fala que o Santos foi lá, dar uma sondada, perguntar o que ele quer, o que ele não quer, o que poderia ser feito e aí sim pensar numa proposta. Por isso que eu vi muita gente comentando por aí, não, mas já ofertou X milhões, já ofertou Y milhões, já ofertou a cidade de Santos, a praia e todos os prédios ali na beira do quebra-mar. Eu vou com mais cautela, que o Santos ainda está procurando entender o que o Sanches gostaria de ganhar. Que, claro, é muita grana, e, claro, o Santos tem que abrir o bolso, mas não aguento mais esse time ruim. Vamos deixar claro. Sou a favor. No UOL saiu a seguinte matéria. Santos faz nova consulta e sonha com a contratação de Alexis Sanches. Por que uma nova consulta? Porque no começo da janela de transferências, o Santos fez a consulta aos empresários, enfim, e ouviu que ele queria continuar na Europa. Né? Agora, como ele ainda não assinou com ninguém na Europa, estão fazendo uma nova tentativa. A mesma matéria do UOL fala que o Santos ainda não fez proposta e nem falou de valores. Declarou interesse e pediu para saber as condições. Pronto. Declarou interesse e pediu para saber as condições. É o famoso, a gente quer. O que você quer para vir para cá? E tá esperando a resposta. Ok. Saiu uma outra matéria. Essas duas matérias foram de ontem, quarta-feira. Saiu uma outra matéria hoje do GE, mas completamente aleatória, não diz nada de novo. Nada de novo. Então, nada mudou em relação a isso. Muita gente lá no grupo do Ouvinte Santos jogou links de jornais chilenos comentando que o Santos gostaria. Todas as matérias de jornais chilenos são baseadas na matéria da Globo. Leia-se, do GE. Todas. Assim, você pode gostar da Globo, você pode não gostar. Realmente não me interessa, nem quero saber. O fato é que lá fora, você fala em Globo, é a Globo. Os jornais chilenos sabem o que é Globo. Eles vão se basear no que a Globo falou. Super normal. Então, todas as matérias dos jornais chilenos não são de apuração própria, são de jornal, que no caso é a Globo, né? Não achei nenhuma matéria na França, por exemplo, mas assim, ele já saiu do Marcelo, então não vi nada. A única coisa que eu vi em francês foi um print que viralizou ontem de uma conta no Twitter, que não leva a lugar nenhum. Não há registros de um jornal com o nome que tá lá no print, não há nada. É um print que viralizou em francês, e aquilo, né? Parler, aí viralizou, é o famoso. É bom porque habla, é bom porque parla. Je parle français? Não. Mas viraliza fácil quando é coisa gringa. Mas não, era um jornal. É um perfil completamente X, tentando engajar e, infelizmente, conseguindo muito engajamento na base de pegar torcedor que não tem essa informação. Super normal, não estou culpando o torcedor de maneira alguma. Por isso eu venho aqui esclarecer as coisas. Bom, então as últimas novidades são essas. O Santos quer, não ouviu nenhuma resposta,
vai ter que abrir o bolso, sou a favor de abrir o bolso e tá na espera. Agora, pelo menos tem uma data limite, 25 de agosto, porque por mais que possa se inscrever até o dia 15 de setembro, a interpretação do regulamento é que você tem que ter contratado esse jogador até o dia 25 de agosto e depois fazer troca na inscrição. Então, 25 de agosto. São 8 dias, segundo minha fraca matemática. 8 dias para o Santos resolver. Sanches, Sonhora, Pereira, Sono, cansei desse cara, ou qualquer outra peça. O fato é que tem que chegar, porque esse time não é o suficiente ainda para alçar qualquer tipo de voo. Sejamos honestos. Você poderia até perguntar aí se eu sou a favor do Sanches. Sim, mudaria o patamar do time. Sim, a temporada da França foi boa. Eu fui pesquisar. O Marcelo fez proposta para que ele ficasse. Ele não quis, sabe Deus por quê. Querido pela torcida na França. Eu acho que, inclusive, o Marcelo caiu nas eliminatórias da Champions já sem ele. Enfim. Tava negociando para ficar até o começo de agosto. Ficou livre mesmo agora. Que meio que livre em relação ao Marcelo, né, que decidiu que ia ficar. Mas eles queriam. Eu acho, minha aposta aí, achismo puro, agora é achismo puro, que ele tá na espera de uma proposta de um Al Bilal da vida, né? Um Al Nasser, qualquer coisa aí, encher o bolso dele de grana e ele colar na Arábia Saudita. Eu acho, vai saber.